Bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou conversar contigo a respeito do mundo vindouro. Dentro da Cabalá judaica nós chamamos de Olam Vindô, o mundo que virá. E vou trazer elementos da Wicca, da magia, das magias que se utilizam de símbolos, de sigilos. Vou estar falando um pouco dos aprendizados que tive, seja na Rosa Cruz, na Eubiose, no Colégio dos Magos e também, claro, da minha própria experiência de anos atrás, onde eu pesquisei muito esse mundo astral, onde eu fazia uma série de práticas para entrar em contato com o mundo astral. Então vamos começar com um filme chamado Ghost, Amor Além da Vida. Nesse filme, nós temos a história de dois personagens que vivem aqui no planeta Terra, nesse plano físico, chamado Ana Maya Coxa, e eles têm um caso de amor. Eles são duas almas muito ligadas uma na outra, estão vivendo uma vida muito feliz, quando surge um crime e acaba separando ambos. A personagem da Demi Moore continua no plano físico e o personagem de Patrick Swayze ele vai para o chamado plano astral. O que é o plano astral? Esse plano é um plano como se fosse um duplo aqui do nosso planeta Terra. Por exemplo, quando eu fisicamente morrer, esse corpo-mente aqui que você está vendo, ele vai para o plano astral de forma muito semelhante, muito semelhante. Inclusive, nas experiências de pessoas que morrem e depois retornam à vida, elas olham o próprio corpo ali deitadas num hospital, por exemplo, e falam, uau, se eu sou aquela ali, quem é esse? Porque você está em astral, você está num plano sutil, prana maya kosha. Então você olha teu corpo físico, mas você está aqui. E muitas pessoas que também trabalham com viagens astrais, com viagens a outros planos, também tem essa percepção de se dar conta que o corpo físico está ali, mas você está num outro corpo que é astral, que é igual a esse plano físico, ou pelo menos muito semelhante. Então, um exemplo, as pessoas que são viciadas em álcool, viciadas no tabaco ruim, que é o cigarro, viciadas em corrupção, essas pessoas, quando saem do corpo físico, vão para um plano astral, que é chamado de umbral, que é muito semelhante. Nós vamos buscar aquilo que tem relação com a nossa vibração, exatamente com a nossa vibração. Pessoas que são terapeutas, que é o meu mundo, o mundo dos terapeutas, o mundo da visão holística, dos yogis, dos tântricos sérios, essas pessoas vão querer, nós vamos querer sermos terapeutas no plano astral também. Provavelmente vamos trabalhar ali no chamado plano do nosso lar, naqueles hospitais do nosso lar. Então, esse plano astral, ele é uma réplica desse nosso plano. E nós intervimos lá e eles intervêm aqui, através de orações, de pensamentos, através de reiki, que é poderosíssimo para se enviar luz para o lado de lá, de orações sérias, de magias sérias. A Wicca, que traz essa magia natural para se lidar com o lado de lá, é muito indicada mesmo. Agora, é muito importante você entender que o Patrick Swayze, quando vai no Ghost pro lado de lá, ele está o tempo inteiro vendo uma luz, o tempo inteiro. E essa luz tenta sugá-lo em vários momentos, tenta levá-lo para lá. Porque esse plano intermediário, ou nesse plano intermediário, nós temos que morrer também. Nós temos que morrer. Tem um tempo de duração. Por exemplo, o meu pai, quando ele partiu do plano físico, ele ficou nesse plano intermediário. Hoje ele já partiu, já foi embora para essa luz. Esse plano intermediário é muito estudado pelo Espiritismo, de Allan Kardec, que influenciou uma série de escolas da espiritualidade. Mas existem outras visões também. Não que a do Kardec esteja errada, não é isso.
Mas ela vai chegar até um momento que é o plano intermediário, que o Chico Xavier, de maneira lindíssima, ensinava, que o kardecismo, que na minha opinião é a teologia mais bondosa, mais generosa, ensina. Eles falam do plano intermediário. Tanto que tem esse livro, Nosso Lar, que é incrível, a descrição desse plano. O Gasparetto, o grande mestre de prosperidade, ele vivia nesse plano. Muitas pessoas que saem astral falam desse plano. Esse plano não tem só pessoas, apesar que o kardecismo, a mesa branca, vai normalmente trabalhar com pessoas que partiram, mas há formas de pensamento, há seres de outro planeta, pouquíssimos, mas tem. Existem elementais, por exemplo, você fala de um preto velho, de uma Iemanjá, são seres elementais, salamandras, ondinas, e esse plano intermediário ele fica em volta do planeta Terra. Ele é um duplo da Terra. Os animais vão para lá também, depois eu vou falar disso num outro momento de um outro filme. O que acontece com os pets quando partem para esse mundo. Então, nesse filme Ghost, ele fica tentando intervir aqui e para proteger a companheira dele. Então, às vezes nós falamos que são espíritos que partiram, que são nossos anjos, ou espíritos que intercedem perante a nós. Isso é muito usado na santeria católica, quando você pede para os santos intervir perante Jesus ou perante Deus. Não estou julgando se isso é correto ou não. Ou você pede a interferência de Gabriel ou de Rafael, que é um anjo de cura. Mas nesse filme, o Patrick Swayze, ele é o tempo todo puxado para essa luz. Porque nessa luz, quando nós entramos nela, isso no Tibete chama Bardo Todol. Bardo Todol. Tem até um livro que se chama Bardo Todol, o livro dos mortos tibetanos, que explica essa jornada. A Nova Agrópole, com aquela filósofa incrível, me perdi o nome dela agora, Maria Helena, ela vai falar sobre esse livro, mas de um jeito muito sofisticado, que eu conheço tudo isso, porque eu li, estudei, mas a minha visão é um pouco diferente, porque eu não sigo a linha tibetana e nem sigo a kardecista. E ao mesmo tempo eu me inspiro nas duas. Pego elementos das duas. Mas o Bardo Todol é uma luz que quando nós morremos nós já vamos entrar em contato com ela. Tanto que muita gente que vai e volta sempre fala dessa luz, que teve morte clínica, ressuscitamento, mas você entrou nessa luz, acabou tudo. É como se fosse portas, isso é um símbolo, acho que são 49 portas, o budismo fala, tibetano, que em cada porta uma parte nossa vai morrendo. O que isso nos ensina? Que a gente tem que desapegar das coisas aqui, tem que soltar as coisas aqui. E no plano intermediário? O plano intermediário é igual a esse. Então, não precisa se apegar. Às vezes nós morremos, nós vamos encontrar nosso pai, nossa mãe, vamos encontrar nossos avós, vamos encontrar outros parentes, ou talvez alguns pets que estão nos aguardando. Então, nesse plano intermediário, há uma tendência para ficar nele, como no filme Ghost. Mas uma hora nós vamos ter que morrer para ele também. Vamos ter que partir dele. Vamos ter que entrar nessa luz, e ao final dessa luz, onde em cada porta alguma coisa vai sendo eliminada, então a minha memória vai embora, as minhas crenças. Se a gente pensar, quantas pessoas que nós temos vontade de se vingar por alguma coisa, queria que aquela pessoa se desse mal, ou temos inveja, tudo isso tem que acabar. Os nossos atos continuam. Mais para frente eu falo sobre isso. Os nossos atos. Quando Otávio Leal partir fisicamente, o que eu deixei aqui, espero ter deixado muitas coisas boas, formando terapeutas ou curando pets, enfim, e isso vai continuar. Quando você partir, os teus atos continuam. E no plano intermediário, você vai ser a mesma pessoa. Então, se você tem algum problema como Alzheimer aqui, vamos supor, ou demência, você vai para o plano intermediário também sem lembrar nada. Tem pessoas que chegam lá, nem se dão conta que chegaram. Nem se dão conta. Agora, entrou na luz, tudo vai desaparecendo.
Agora é importante pensar assim, quem tem corpo aberto e corpo fechado muda completamente essa dimensão de luz. Porque quando se fala de corpo aberto e corpo fechado, nós estamos falando dos corpos sutis, do corpo prânico. Então, meu corpo prânico aqui ele é receptivo, ou ele digamos, ele é para dentro, sinestrogiro, ou para fora, destrogiro. Quem tem o corpo para dentro, sinestrogiro ou sinestrógeno, você vê entidades, você vê a aura, você percebe as coisas. A maioria do meu público é assim. Então, quando você vai para o plano intermediário, quando você morre, você já vê um monte de coisas, porque você vê aqui. E lá você vai ver mais, porque você tem mais vidência, você não tem o corpo denso. Quem sai em astral, aqui viagem astral, e tem um outro nome, projeção astral aqui, quando vai para esse plano, vai ter todas essas percepções. Mas as pessoas que têm os chakras para fora, chamado corpo fechado, quando morrem vão direto para a luz, porque você não vê nada nesse plano intermediário. Por isso que tem pessoas que morrem e vão para o outro mundo e voltam e falam, não vi nada. Simplesmente apagou tudo, eu não vi nada. E outras que morrem e saem astral e vê luzes, vê parentes, vê um monte de anjos, que são seres do bem, né, que se aparece do jeito que a pessoa quer ver. Quem é africano na África vai ver um anjo que é como se fala, alguém de uma tribo muito forte, um negro enorme, musculoso, nu, totalmente nu, uma negra com seios grandes, nuas, com olhar forte. Esse é o anjo da África, com uma lança, com uma espada. Ah, você gosta de anjos judaicos. Então, sempre são homens de roupas brancas, tocando harpa, mas são seres de luz que vão aparecer do jeito que eu gosto. Então, tem pessoas que vão para esse plano intermediário e ficam muito tempo. A Rosa Cruz, então eu vejo muitos palpites, assim, pessoas que falam, eu sinto que é isso, aquilo, mas a Rosa Cruz, que é uma ordem que trabalha muito com o conhecimento das idades, fala de 140 anos no máximo, que você fica nesse plano intermediário, depois você morre para ele. E algumas tradições você treina para não ficar nesse plano intermediário. Você treina para não ficar. Olha que interessante. E outras tradições você treina para ficar. Então, se você é do kardecismo, você vai treinar para ficar nesse plano intermediário. Se você gosta de projeção astral, você vai querer ficar aí. Outras escolas proíbem você de ficar no plano intermediário, no plano astral. Qual a tua visão, Otávio Leal? Ambas têm sentido, depende de quem você é, do teu propósito de vida, depende da tua natureza. Mas voltando, eu vou explicar isso mais para frente quando eu falar do filme Amor Além da Vida. Mas o filme Ghost é essa briga que acontece, o personagem do Patrick Swayze ele busca uma médium, e essa médium vai facilitando para ele a comunicação com a Deb Moore. É muito bonito o filme. Tem uma mensagem muito bacana de que a vida continua, seja no plano intermediário ou do lado de lá. Esse filme ele mostra algumas coisas, como, por exemplo, é importante rezar. Eu sou a pessoa do reiki sério, sagrado. No reiki nós fazemos muito reiki para quem já partiu, para quem foi para o lado de lá. Porque, nota, aqui eu quero comida. Eu vou na pizzaria aqui, eu vou ali no restaurante, como? Do lado de lá não tem matéria. Então, vamos pensar meu avô, que já partiu. O que ele se alimenta do lado de lá? De orações. Meu pai, de orações. Avô, bisavô, tataravô, pentavô, ex-avô. Esses seres que estão lá precisam de orações. Nós mandamos para lá e eles mandam para cá. Orações, lembranças. Então tem os rituais japoneses, shintoístas, que inspirou muito o reiki, na minha opinião, o Shintao, que é uma tradição japonesa de culto aos antepassados, o próprio judaísmo, que é a parte da Bíblia antiga, que é legal, que tem uma parte da Bíblia antiga que não conversa comigo, que é uma parte que agora muita gente está criticando, que ela é muito cruel mesmo, muito maldosa,
Na minha opinião, os ensinamentos de Jesus têm nada a ver com o Velho Testamento. São duas coisas completamente opostas mesmo. É a forma de lidar com as coisas. E então, nesse filme, essa ligação ela se faz presente. Você sabe que no judaísmo, quando alguém morre fisicamente, acredita-se que ela fica por perto, na casa, no lar. Ah, mas morreu no hospital, volta para casa, o lugar onde ela se sinta melhor. E os judeus eles rasgam o colarinho, chama Shiva. Não é Shiva, o criador do yoga, é Shiva, para fazer um ritual, para mostrar para quem morreu, que está ali perto em astral, que ela está em luto. Esse luto dura 7 dias, daí que originou a missa do 7º dia, que é quando esse corpo astral já sai um pouco mais daqui e vai para o lugar dele, que é o lugar da vibração dele. Então, quando se fala, por exemplo, do inferno, quem é corrupto vai para esse lugar. Quem é viciado, o vício ruim, vai para esse lugar. Ganância, avareza, maldade. Então, eu repito, o grande ensinamento desse filme Ghost, do que virá, é o desapego. Porque vai ter uma hora que nós vamos ter que soltar tudo, abrir mão de tudo. E aí nós podemos, primeiro, viver com simplicidade nessa vida. Por exemplo, a Wicca, que eu ensino para você, é o contato com a natureza, é o contato com as árvores, com o sol, com a lua, é o contato com o fogo, com a terra, com a ar e com a água. Simplicidade, ar puro, água pura, alimentos saudáveis. Por quê? Porque ao final dessas portas, eu vou falar disso mais para frente, o nosso corpo, depois que vai desaparecendo um monte de coisas, o nosso corpo se divide em vários. E aqui é a grande diferença do kardecismo, porque eu vou compartilhar contigo. No kardecismo você morre e nasce um, morre e nasce um, morre e nasce um, morre e nasce um. Na visão do Tibete, do Zen budismo, do Tantra hindu, da Índia, enfim, e várias escolas de mistérios, você, quando passar por essa porta, que é o Bardo Todol, o teu ser, que é chamado de Purusha, tua consciência, isso fica, ela se divide num monte. Então uma parte tua pode ir para Júpiter, outra para Marte, outra pode ser um gatinho, outra pode ser eu sou você, eu sou teu irmão. No início do universo nós éramos uma coisa só. Então isso vai se separando, 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 separando. Como que é o nome disso? Ressurreição das almas. Não é reencarnação. Reencarnar é voltar para a carne. O que eu estou propondo para ti é que talvez você não vá mais voltar para a carne. Talvez você vá ficar nesse plano intermediário um bom tempo. Talvez você vá viver de outras formas energéticas. Ok? Isso vai variar muito com questões que eu vou estar falando mais para frente. Ok? Assiste esse filme de novo, Ghost. Tenta perceber essa briga para ele ficar no plano intermediário. Então tem pessoas que são puxadas para ir embora. E aí é difícil mesmo. Até estava falando com o guru do Himalaia, imagina. Eu morro, encontro meu pai, encontro meus pets, encontro uma companheira que partiu do outro lado. Eu quero ficar nesse plano intermediário. E é um plano tentador, é um plano de prazer também. É um plano que o emocional está muito forte, porque não tem mais o corpo físico. Então se você bebe, você vai beber o tempo inteiro. Vai beber o tempo inteiro. Por quê? Porque aqui você bebe muito, você desmaia de cansaço. Ou fica embriagado, enfim. Lá não, você fica repetindo isso o tempo todo. Porque o vício do álcool e do tabaco do mal, o tabaco do mal é o que é o permitido, né? Que é o tabaco do mal, eu falo. Ele tem maldade em todos os sentidos. Ele é mal porque ele é antinatural, ele é mal porque ele é feito por pessoas que querem ter o mal, ele é mal porque vicia muito fácil, ele é mal porque gera impostos perversos, doentis, impostos que às vezes geram guerras em outros países. Ele é mau porque sustenta um monte de parasitas. O tabaco do mal, que é o pior de todos, Drauzio Varela fala sobre isso, se você vai para outro mundo, você vai repetir isso várias vezes. Então, emocionalmente, é importante a gente se superar, a gente vencer os nossos limites, as nossas
nossos vícios negativos. Você pode ter vício de nadar, de se exercitar, vício de ajudar os outros, de estudar, de dormir cedo e acordar cedo, de se alimentar com uma alimentação não violenta. São as dopaminas do bem, não é que hoje se fala tanto. É o suco da dopamina do bem, ok? Então falei desse filme, Ghost, do outro lado da vida, para entender muito esse plano intermediário. Em seguida eu vou estar falando sobre um filme que se chama Linha Mortal, ok? Que são os perigos que nós encontramos do outro lado. Mas não para te assustar, para você entender isso, tá bom? Linha Mortal.